estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica. Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Vivi. Juntas estaremos com vocês para mais uma reflexão do Grêmio Estudantil. Hoje a nossa conversa será sobre a função do secretário e da secretária e as reuniões do Grêmio Estudantil. E durante a nossa reflexão, você poderá anotar aí no seu material, seja ele folha ou caderno, pontos importantes, pontos interessantes que você poderá estar levando para a sua escola e discutindo em algum momento oportuno. E para iniciarmos, vocês lembram o que é o Estatuto do Grêmio Estudantil? Vejam aqui. Esse é o documento que regulamenta e organiza o funcionamento do Grêmio Estudantil nas escolas municipais de Curitiba. O Estatuto traz toda a estrutura e a organização que o Grêmio deve ter. É composto por artigos que orientam as ações, que definem os cargos e as funções dos estudantes que são escolhidos para representar o Grêmio Estudantil. É isso mesmo, professora Jéssica. Que tal agora relembrarmos cada um deles? Vamos lá! Importante lembrar que para formar e disputar as eleições do Grêmio Estudantil, são os estudantes, são vocês, que escolhem os representantes dos 10 cargos que precisam ser preenchidos. Verdade, professora Vivi. Agora, estudantes, acompanhem comigo na tela quais são os cargos que constituem o Grêmio Estudantil. Nós temos aqui o presidente, o vice-presidente, o secretário ou secretária, suplente 1 e o suplente 2. E por falar em suplente, professora Jéssica, será que os suplentes ficam apenas aguardando um cargo ficar vago para atuarem? Não, né? Não. Acho que não, penso que não. Eles podem e devem atuar no Grêmio, colaborando com o que for necessário, além de fazer propostas, participarem ativamente das discussões e ações. Que legal! Mas temos outros cargos que compõem o Grêmio Estudantil. Vamos ver quais são? Vamos lá! Acompanhem comigo na tela. Temos então as diretorias do Grêmio Estudantil. A diretoria de esportes, diretoria de comunicação, diretoria de saúde, diretoria de cultura e diretoria de meio ambiente. São várias diretorias, né, professora Jéssica? E aqui, estudantes, é importante lembrar que são vocês, né, os estudantes que assumirem cada cargo, precisam ter respeito, seriedade para cumprir essas atribuições para as quais forem eleitos. Verdade, professora Vivi. Todos os cargos são muito importantes. Os estudantes precisam ter muita responsabilidade ao assumir esses cargos. Sim, e agora que relembramos então o que é o Estatuto do Grêmio Estudantil, quais são os cargos, é preciso também dizer que o estudante gremista, ele representa todos os estudantes da escola. E com o objetivo de ter melhorias para todos. Isso mesmo. E hoje vamos falar especificamente da função do secretário e da secretária do Grêmio Estudantil. Vamos lá. Vamos lá. Então, para falarmos qual a função do secretário, precisamos nos remeter ao Estatuto do Grêmio Estudantil, pois é esse documento que especifica cada função, a função de todos os cargos que compõem o Grêmio Estudantil. Então vamos ver qual é o artigo que descreve a função do secretário e da secretária? O artigo é o 16, sendo que a primeira função, então, que compete ao secretário do Grêmio Estudantil é a publicação de avisos, as convocações de reuniões, a divulgação de editais e também a expedição de convites. Bem importante essa função. É por meio dessas divulgações que ficamos sabendo das reuniões e ações que são propostas no Grêmio. Mas, professora Jéssica, me conte uma coisa. Como é que acontece a divulgação das reuniões lá no seu local de trabalho? Professora Vivi, no meu espaço de trabalho, as reuniões são divulgadas pela agenda do e-mail e também ao final das reuniões já é avisado quando teremos a próxima. Isso se chama planejamento, ou seja, as ações que serão realizadas no meu trabalho são pensadas com antecedência.
Que legal, professora Jéssica. Ter planejamento das ações é muito importante, não é mesmo? E como será então que funciona as reuniões do Grêmio? Boa pergunta, professora Vivi. As reuniões do Grêmio Estudantil são momentos em que as ações são discutidas, planejadas e pensadas enquanto viáveis ou não. Então, para falarmos um pouco mais sobre as reuniões do Grêmio Estudantil, nós destacamos 5 pontos importantes. Legal, professora Vivi. Vamos conferir esses pontos, então? Vamos sim. E o primeiro ponto importante para refletirmos é sobre quem conduz as reuniões do Grêmio Estudantil. Aqui ressaltamos que, além do presidente do Grêmio Estudantil, os estudantes que representam as diretorias devem também ter a oportunidade de exercitar a função de mediador. Por isso, sugerimos que cada reunião seja conduzida por um diretor diferente, em sistema de rodízio. Isso mesmo, professora Vivi. E o Grêmio Estudantil é um espaço legítimo de participação dos estudantes, em que é fundamental termos diálogo e respeito. Lembrando que quando participamos dessas reuniões, os interesses e as vontades pessoais precisam ser deixados de lado e pensar sempre no coletivo, no bem comum de todos. É isso mesmo, professora Jéssica. Então agora vamos para o nosso segundo ponto? Vamos sim. O nosso segundo ponto é: quais são as orientações do calendário das reuniões do Grêmio Estudantil? E para respondermos essa pergunta, podemos dizer que assim que a chapa do Grêmio Estudantil for eleita, os estudantes gremistas precisam se reunir para definir a periodicidade das reuniões e organizar o calendário das reuniões previstas para o ano. E esse calendário será divulgado, publicado em edital e será fixado no quadro de avisos da escola ou mural. Pode ser divulgado também de outras formas, na rádio escola, no jornal, nas redes sociais e na página da escola. Ou seja, essas informações precisam ser publicadas para que a equipe gestora da escola, os estudantes matriculados e seus familiares e responsáveis estejam cientes das reuniões do Grêmio Estudantil. E outra questão importante, professora Vivi, é que a pauta da reunião do Grêmio também deverá ser divulgada com antecedência e vai depender da organização de cada Grêmio, que vai definir se essa divulgação se dará com 5, 10 dias ou 15 dias de antecedência antes da reunião, indicando o local e o horário que acontecerá. E um detalhe muito importante, professora Jéssica e estudantes, que essas reuniões só podem ser marcadas no período contrário das aulas dos estudantes, ou seja, no contraturno. Boa lembrança, professora Vivi. Agora vamos conversar um pouco mais sobre a importância da pauta? Vamos sim. Primeiramente, precisamos entender que a pauta é uma relação de assuntos a serem discutidos na reunião e que precisa ser elaborada com antecedência. Vamos entender a importância da pauta da reunião? Acompanhe comigo na tela. A pauta traz uma importância porque ela tem otimização do tempo, realização da reunião com maior assertividade, discussões pertinentes ao objetivo da reunião sem fugir do foco e a organização dos assuntos. Isso mesmo. Portanto, na reunião é preciso que o tempo seja bem aproveitado, focando nos assuntos estabelecidos na pauta, ou seja, é preciso estabelecer o tempo de duração. Isso mesmo, os assuntos a serem discutidos deverão ser somente os que constam na pauta. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que participar da reunião não é estar somente presente. É saber se posicionar, saber falar, compreender o que está sendo discutido. É saber expor seus argumentos com discernimento. Verdade. Ao participar de uma reunião da Diretoria de Cultura, é importante verificar a pauta que será discutida. Por exemplo, show de talentos. Então, é preciso buscar antecipadamente e entender sobre o assunto,
para poder contribuir com o interesse de todos os estudantes. Logo, nessa pauta não estará em debate questões relacionadas à campanha de prevenção ao câncer, por exemplo, que é um assunto discutido por uma outra diretoria, a diretoria de saúde. E o secretário ou a secretária do Grêmio Estudantil é quem vai organizar a pauta. Porém, os estudantes gremistas das diretorias que passam a pauta para o secretário ou secretária, em que é estabelecido os assuntos que serão discutidos, deixando em tópicos e por ordem de relevância. Também é preciso decidir antes da reunião quem vai conduzi-la. Mas que tal agora vermos um exemplo de pauta de reunião? Vamos lá? Vamos ver. Estudantes, observem aqui na tela esse exemplo de pauta que trouxemos para vocês. A apresentação da proposta de recreio participativo pela diretoria de esportes, organização da feira da troca de livros pela diretoria de cultura, aprovada na reunião anterior, preparativos, prazos, responsáveis, o que temos e o que precisamos ainda, e outros assuntos. Muito interessante, professora Jéssica. A pauta, estudantes, tem um papel muito importante dentro da reunião do Grêmio. Verdade, professora Vivi. Mas agora, vamos para o terceiro ponto? Vamos sim, professora Jéssica. E quem participa das reuniões do Grêmio Estudantil? Se o Grêmio representa todos os estudantes da escola, então quer dizer que todos podem e devem participar das reuniões, desde que estejam matriculados na escola em que estuda. Mas vamos pensar o seguinte, estudantes. A chapa foi eleita para coordenar as ações e as atividades propostas durante a campanha do Grêmio Estudantil. E ao participar desses momentos, você, estudante, está exercendo o seu protagonismo estudantil, tendo voz e vez. Agora, vamos para o quarto ponto? Lembrando que estamos abordando questões importantes sobre as reuniões do Grêmio Estudantil. Vamos lá! Para que servem as reuniões do Grêmio Estudantil? As reuniões do Grêmio servem para que as ações a serem propostas pelas diretorias sejam discutidas, planejadas e decididas. Sendo assim, essas decisões a serem tomadas precisam levar em consideração tudo e todos, e não apenas aquilo que eu gosto, a minha preferência, e muito menos tentar levar alguma vantagem nessa proposta do Grêmio. Verdade. Lembrando que os estudantes são os protagonistas nas reuniões e, por meio do diálogo, encontram a melhor maneira de propor as ações gremistas que visem o bem comum de todos. Agora então vamos para o quinto e último ponto, professora Jéssica. Vamos sim. Vamos lá. As reuniões do Grêmio Estudantil podem ser ordinárias e extraordinárias. Professora Jéssica, você pode nos explicar melhor o que seria, qual é a diferença das reuniões ordinárias e extraordinárias? Posso sim. As reuniões ordinárias estão previstas em calendário e são decididas assim que a chapa eleita toma posse. E as reuniões extraordinárias são marcadas quando houver algum assunto urgente que precisa ser discutido. Puxa, quantos pontos importantes que falamos sobre as reuniões do Grêmio Estudantil, não é, professora Jéssica? Professora Vivi. Mas faltou falar do local onde essas reuniões podem acontecer. E aqui, estudantes, é bom lembrar que o local onde ocorrerá a reunião do Grêmio Estudantil precisa ser definido com antecedência, para que as pessoas que desejam participar saibam onde irá acontecer essa reunião. Ao divulgar o edital, que é a função do secretário, o local que a reunião irá acontecer deve aparecer. É importante também que a escola disponibilize um local adequado para que o Grêmio possa se organizar e ter o seu espaço garantido. Mas sabemos que nem sempre isso é possível.
É preciso se adequar aos espaços disponíveis na escola e indicados pela equipe gestora. E pensando nisso, estudantes, vamos refletir juntos sobre algumas possibilidades de espaços que podem acontecer nas reuniões do Grêmio Estudantil. Vamos lá. Vamos ver o primeiro espaço. Biblioteca. Será que esse espaço pode ser utilizado para as reuniões do Grêmio Estudantil, professora Vivi? Acredito que sim, professora Jéssica. Vamos analisar. É um espaço calmo, tranquilo, onde há pouca circulação de pessoas, tem mesas e cadeiras. Pode então servir para que os estudantes se reúnam, mas é importante lembrar que é um espaço onde devemos falar baixo. Muito bem, professora Jéssica. Vamos ver então a próxima sugestão? E o que nós sugerimos aqui é um refeitório. E aí, estudantes, na sua escola tem refeitório? O refeitório também é uma opção de espaço para estar acontecendo as reuniões do Grêmio, pois ele é usado em horários pré-definidos, que vocês já podem então estar combinando com a equipe gestora. Isso mesmo, professora Vivi. Vamos conferir o próximo espaço? Pátio da escola. Será que é uma boa opção? E aí, estudantes, o que vocês acham? Vamos analisar. Se não estiver tendo aula de educação física e recreio, e tiver um cantinho com bancos ou cadeiras para que os estudantes fiquem à vontade, pode ser sim uma opção, não é mesmo, professora Vivi? Sim, uma boa opção, né, professora? Então vamos ver mais algumas opções? Nós temos mais algumas. Vamos sim. Uma outra opção, estudantes, seria a sala de arte. Se a sua escola então tiver uma sala de arte, vocês podem estar verificando previamente com a equipe gestora a disponibilidade de horários para que vocês consigam utilizá-las para a reunião. É uma boa opção de espaço. Isso mesmo, professora Vivi. Assim como uma sala de aula. Existem salas que ficam vagas em determinados horários, em que os estudantes estão em aula de educação física, usando a sala de arte ou de ciências, ou até mesmo participando de uma aula de campo na nossa cidade educadora. Para descobrir isso, é preciso conversar previamente com a equipe gestora. Muito bem! E como a professora Jéssica citou, estudantes, a sala de ciências também é um ótimo lugar para ser usado. Basta ela estar disponível. Lembrando que sempre é preciso manter esse diálogo, essa conversa com a equipe gestora e combinar previamente o local para a realização das reuniões. Outra coisa importante, professora Vivi, destacar que os estudantes estarão usando um espaço destinado a outros fins. Então é preciso deixá-lo da mesma forma que foi encontrado. Ou seja, se for preciso mudar as mesas, as cadeiras de lugar, coloque-as no lugar novamente. Também é importante lembrar que não podemos mexer nos materiais expostos nesta sala e nem nos materiais pessoais dos alunos e professores que porventura estiverem na sala que está sendo usada para a reunião do Grêmio Estudantil. É verdade, professora Jéssica, você trouxe pontos a serem lembrados e pontos muito importantes. Não é, estudantes? Pois respeitar o espaço e as pessoas é essencial para uma boa convivência, para termos uma boa convivência. Em relação ao que é falado, professora Vivi, nas reuniões, acontece algum registro? Ah, sim, acontece. Esse registro é fundamental, pois é preciso registrar todas as discussões, todas as decisões que ocorrem durante as reuniões do Grêmio Estudantil. Pois sempre que houver necessidade, é possível então estar recorrendo a esses registros. Muito bem. E esses registros eles são feitos pelo secretário ou a secretária do Grêmio. Mas agora, vamos ver qual é a próxima função do secretário? Vamos lá. Uma dessas funções é lavrar atas das reuniões de diretorias. Professora Vivi, você pode explicar para os estudantes o que significa lavrar ata? Posso sim, com certeza.
Lavrar ata é o ato de deixar registrado os principais assuntos discutidos em uma reunião. E depois da reunião, é importante que essa ata ela deve ser assinada pelo secretário ou secretária, pelo presidente e por todos os participantes. Muito importante essa função do secretário, não é mesmo? Sim, pois quando esses assuntos eles são registrados, é possível consultar a ata quando necessário e verificar o histórico das temáticas, das discussões tratadas em todas as reuniões que já aconteceram durante o ano e que o Grêmio já realizou, né? Mas então, onde podem ser feitos esses registros? Será que em qualquer lugar? Vamos conferir. Para registrar as reuniões do Grêmio, podemos utilizar pelo menos um dos dois recursos. O livro Ata, que é este livro aqui, ou utilizamos um arquivo no Word para fazer a ata digitada. Então, relembrando, estudantes, além de formalizar o momento da reunião, o registro da ata precisa ser feito para que essa história do Grêmio Estudantil e desses estudantes que fazem parte do Grêmio possa ser contada no futuro. É a memória da ação protagonista que não se apaga. Mas, professora Vivi, você pode nos explicar o que é o livro Ata? Posso sim. Então, acompanhem aqui comigo na tela, estudantes. O livro Ata é um caderno com folhas numeradas que serve para registrar de forma manuscrita as atas e ou acontecimentos, discussões, tomadas de decisão que ocorreram nas reuniões. Ou seja, o livro Ata é um livro próprio destinado exclusivamente, estudantes, para registrar as reuniões e assembleias realizadas pelo Grêmio Estudantil. Agora vamos refletir sobre como registrar as reuniões do Grêmio Estudantil. Para isso, acompanhe conosco na tela. Como registrar a reunião? A linguagem do texto é formal e a escrita acontece de maneira contínua, com início, meio e fim. Precisa incluir data, local e horário que iniciou a reunião. Isso quer dizer, estudantes, que ao redigir a ata, não podemos utilizar gírias, precisamos escrever formalmente. Além disso, temos que nos atentar que a escrita de uma ata tem um padrão, ou seja, devemos seguir algumas regras, como no início do texto é preciso informar a data da reunião, local e horário. E outra questão é que em ata não fazemos parágrafos, não pulamos linhas, não abreviamos e os números precisam ser escritos por extenso. Lembrando também que todo texto precisa ter começo, meio e fim. Professora Vivi, você pode ler os outros dois tópicos para nós? Eu posso sim, então acompanhe mais uma vez conosco na tela, estudantes. Listar os estudantes presentes na reunião e suas diretorias, escrever a pauta da reunião e as tomadas de decisões. Então, estudantes, ao registrar a ata, é importante escrever a pauta da reunião, as decisões tomadas sobre cada assunto da pauta e o nome dos estudantes que conduziram essa reunião, solicitando que os presentes, ao final, também assinem a ata. E agora vamos ver como fica o registro de uma ata digitada na prática? Acompanhe comigo na tela. Escrevendo uma ata. Para iniciar a escrita, é necessário colocar o número da ata e ano, dia, mês, ano, horário, local, participantes e assuntos da pauta a serem discutidos. Observem como fica. Ata número 01 de 2022. Aos 12 dias do mês de abril de 2022, às 15 horas, nas dependências da Escola Municipal, reuniram-se os participantes do Grêmio Estudantil,
juntamente com os representantes das diretorias de esportes e cultura, para discutir os assuntos da seguinte pauta: apresentação da proposta de recreio participativo pela diretoria de esportes e a organização da feira da troca de livros pela diretoria de cultura, que foi aprovada na reunião anterior. Preparativos, prazos, responsáveis, o que temos, o que precisamos ainda. A segunda etapa da escrita de uma ata registra-se as decisões tomadas sobre cada assunto mencionado na pauta. Observem. Foi discutido que serão escolhidos representantes de cada sala que ficarão responsáveis por propor atividades diferenciadas para os demais estudantes no recreio, como momentos de leitura, campeonatos de vôlei, futebol, basquete, dança, entre outros. Conforme interesse dos estudantes, essa proposta foi aprovada pelos presentes. Todos os assuntos discutidos devem ser registrados com as decisões tomadas durante a reunião. Observem como fica. Sobre a feira de troca de livros, ficou decidido que ela ocorrerá no dia 29 de abril, nos períodos da manhã e da tarde, no pátio coberto da escola. Os estudantes poderão fazer a troca de seus livros durante o período do recreio e ou na entrada e saída das aulas. O diretor de cultura escolherá alguns estudantes para estar à frente dessa organização, preparando o local e orientando os estudantes de como proceder durante o momento da troca. Para finalizar a ata, é importante mencionar quem presidiu a reunião, escrevendo o nome completo do estudante e não havendo nada mais a registrar, a secretária ou secretário poderá encerrar a ata, que deverá ser lida e assinada pelos presentes. A reunião foi presidida pelo diretor, diretora de esportes, pelo diretor, diretora de cultura. Nada mais a constar, eu, secretário, secretária do Grêmio Estudantil, encerro a presente ata que segue lida e assinada por mim e demais presentes. Vamos ver como fica a ata? Antes disso, é importante lembrar, em toda a ata, o texto deverá ser registrado de forma contínua, sem abreviações e usando uma linguagem culta e os numerais escritos por extenso. Ata número 01 de 2022. Aos 12 dias do mês de abril de 2022, às 15 horas, nas dependências da Escola Municipal, reuniram-se os participantes do Grêmio Estudantil, juntamente com os representantes das diretorias de esportes e cultura, para discutir os assuntos da seguinte pauta: apresentação da proposta de recreio participativo pela diretoria de esportes e a organização da feira da troca de livros pela diretoria de cultura, que foi aprovada na reunião anterior. Preparativos, prazos, responsáveis, o que temos, o que precisamos ainda. Foi discutido que serão escolhidos representantes de cada sala, que ficarão responsáveis por propor atividades diferenciadas para os demais estudantes no recreio, como momentos de leitura, campeonatos de vôlei, futebol, basquete, dança, entre outros. Conforme interesse dos estudantes, essa proposta foi aprovada pelos presentes. Sobre a feira de troca de livros, ficou decidido que ela ocorrerá no dia 29 de abril, nos períodos da manhã e da tarde, no pátio coberto da escola. Os estudantes poderão fazer a troca de seus livros durante o período do recreio e ou na entrada e saída das aulas. O diretor de cultura escolherá alguns estudantes para estar à frente dessa organização, preparando o local e orientando os estudantes de como proceder durante o momento da troca.
A reunião foi presidida pelo diretor, diretora de esportes, pelo diretor, diretora de cultura, nada mais a constar, eu, secretário, secretária do Grêmio Estudantil, encerro a presente ata, que segue lida e assinada por mim e demais presentes. Que bacana, professora Jéssica! Nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, é comum utilizarmos este formato de ata que vimos no exemplo do vídeo. Então, lembrando que as regras da ata digitada, detalhadas no vídeo, são as mesmas que precisam ser seguidas para a ata manuscrita. Então, o importante é fazer o registro da reunião, garantindo que a discussão, os debates sejam considerados e registrados, assim como os encaminhamentos, as proposições e as decisões tomadas. Isso mesmo, professora Vivi. Vamos ver a próxima função que compete ao secretário ou secretária? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura na tela. Redigir e assinar com o presidente a correspondência oficial do Grêmio Estudantil. Essa função do secretário ou secretária quer dizer que toda e qualquer documentação do Grêmio, além do secretário redigir, ele também precisa assinar. Que função importante essa do secretário, não é mesmo, professora Jéssica? Muito bacana. Então agora vamos para a nossa última função que compete ao secretário ou à secretária do Grêmio Estudantil? Vamos lá. Vamos ler aqui comigo na tela. Manter em dia os arquivos da entidade. Essa função, estudantes, quer dizer que além de redigir, assinar, o secretário também deve arquivar os documentos em um espaço da escola, sendo que o secretário ou a secretária precisa consultar, dialogar com a equipe gestora para definir o melhor local. Quantas responsabilidades que o secretário ou secretária do Grêmio exerce, não é mesmo? Sim. Por isso, é necessário ter comprometimento ao realizar as funções, a fim de manter a organização do Grêmio Estudantil. Isso. E que tal agora relembrarmos alguns pontos discutidos no encontro de hoje por meio de um quiz, professora Jéssica? Opa, adoro, professora Vivi. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta para você, professora Vivi. Pode começar, professora Jéssica. Das funções abaixo, qual delas compete ao secretário ou à secretária do Grêmio Estudantil? Letra A, conduzir as reuniões. Letra B, definir as chapas. Ou letra C, lavrar e assinar atas. Bom, professora Jéssica, eu estou aqui tentando relembrar, retomar algumas questões que nós discutimos. Isso. A letra A diz conduzir as reuniões. E eu me lembro que nós conversamos que essa função não compete ao secretário, compete a um presidente e a um diretor. Isso mesmo. Não seria a letra A. A letra B, definir as chapas. Isso compete aos estudantes, não é? É verdade. Então, eu acredito que seja a letra C, lavrar e assinar atas. Verdade. Isso compete ao secretário. Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Isso mesmo, nós falamos bastante dessa função do secretário e da secretária, não é Que é mesmo? uma função bem importante. Isso, vamos para a próxima. Agora é minha vez de perguntar, professora Então, vamos Jéssica. lá. As reuniões do Grêmio Estudantil, elas podem ser, letra A, ordinárias e extraordinárias. Letra B, ordinárias e mensais. Letra C, extraordinárias e mensais. Bom, deixa eu ver aqui, professora. Ordinárias e mensais. Extraordinárias e mensais. Eu não lembro de nós termos falado nessa palavra mensal. Aí a letra A fala ordinárias e extraordinárias. Eu acredito que seja essa, né? Que as ordinárias eram definidas no calendário e as extraordinárias quando fosse necessário, não é mesmo? Isso. Então vamos verificar. Vamos lá conferir se você acertou. Olha lá, isso mesmo. E você, estudante, conseguiu lembrar? Conseguiu retomar conosco? Vamos para a próxima pergunta, professora Jéssica? Agora é sua vez. Qual o nome do documento que estabelece os cargos do Grêmio Estudantil? Letra A,
pauta de reunião, letra B, livro ata, ou letra C, estatuto do Grêmio? Documento que estabelece os cargos. Bom, letra A diz pauta de reunião. A pauta de reunião é uma lista de assuntos que eu vou abordar durante a reunião. Isso mesmo. Não seria a letra A. Letra B, livro ata. Nós falamos bastante também desse instrumento, que é um livro específico, um caderno específico para o registro da reunião. Isso. Eu acredito que seja a letra C, documento. É um estatuto que você mostrou lá no início da nossa reflexão, não é isso? Boa lembrança, professora Vivi. Vamos conferir? Vamos lá. É isso mesmo. Isso mesmo, estatuto. É onde diz, né, a função de cada cargo, de cada diretoria do Grêmio. Isso mesmo. Mais uma pergunta, professora Jéssica. Quem pode participar das reuniões do Grêmio Estudantil? Letra A, todos os estudantes matriculados. Letra B, somente os estudantes gremistas. Letra C, somente a equipe gestora da escola. Bom, vamos refletir aqui. O Grêmio Estudantil representa os estudantes da escola. Isso. Né? Então, somente os estudantes gremistas não vem ser o caso, né? Porque somente não incluiria todos os estudantes. Certo. Somente a equipe gestora também não, porque não representa os estudantes. Então, acredito que seja a letra A, todos os estudantes matriculados. Será que é isso, professora Vivi? Eu acredito que você está correta, professora Jéssica, mas vamos verificar. Vamos conferir. Isso mesmo. Bem. Todos os estudantes que estão matriculados na escola podem e devem participar, contribuindo com propostas, dando sugestões para buscar, né, essa melhoria, para ter uma escola melhor. Vamos para a próxima? Vamos lá. Professora Vivi, as reuniões do Grêmio Estudantil são registradas no letra A, caderno, ou letra B, livro ata? Ai, professora Jéssica, essa tá bem fácil, tá essa muito questão. fácil. Não é, estudantes? Letra A, caderno. E letra B, livro ata. Eu vou, professora Jéssica, na letra B. E sabe por quê? Por quê, professora? Porque a letra A fala caderno, e caderno foi uma sugestão que nós demos lá no início da aula para o registro de pontos importantes durante Isso a nossa mesmo. reflexão. E existe um instrumento específico para o registro dessas reuniões, que é o livro ata. Verdade. Então eu fico com a letra B. Vamos conferir, mas eu tenho certeza que você e os estudantes acertaram. Muito bem. Acertei. Vamos para a próxima. Eu pergunto: quem divulga as reuniões do Grêmio Estudantil? Letra A, o suplente. Letra B, o presidente. E letra C, o secretário ou a secretária? Então vamos lá. O suplente, eu lembro que falamos lá no início das nossas reflexões, que era aquele cargo que vinha para substituir, né, ali algum outro cargo na falta dele. Sim. O presidente é aquele que vai dirigir a reunião junto com algum diretor, Isso. né, de acordo com a pauta da reunião. Então, acredito que seja o secretário ou a secretária, que na verdade é o cargo que nós focamos nas nossas reflexões, Porque não é nós mesmo? estamos falando de divulgação, né, professora Isso. Jéssica? Isso compete, acredito que seja o secretário também. Então vamos verificar. Vamos conferir? Secretário, ele faz essa divulgação, de convocação, divulgação das reuniões, das assembleias, compete ao secretário ou à secretária do Grêmio. E aí, estudantes, vocês conseguiram nos acompanhar no quiz? A nossa sugestão é que se após o quiz ainda ficaram dúvidas sobre a função do secretário e da secretária e demais assuntos que foram abordados na nossa reflexão, você pode estar discutindo com os seus colegas da escola, com o professor mediador do Grêmio Estudantil ou até mesmo revendo a reflexão de hoje.
É isso mesmo, professora Jéssica, pois no encontro de hoje nós tivemos muitas reflexões importantes sobre a função do secretário e as reuniões do Grêmio Estudantil. Sim, professora Vivi, a função do secretário ou da secretária é fundamental, pois ele e ela são responsáveis pela divulgação e registro das ações do Grêmio Estudantil. E essas reuniões são fundamentais para que os estudantes exerçam seu protagonismo. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que essa reflexão tenha contribuído para ampliar seus conhecimentos sobre o Grêmio Estudantil. Então, até a próxima. Até a próxima, estudantes. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com o Museu Egípcio, formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio, ele tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada 2 anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdurou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito. E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Thotmea, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Thotmea. E o incrível é que a múmia Thotmea ela tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, né? E aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.